A partir do verso 1, eu faço a leitura da palavra do Senhor. Atos 16, a partir do verso 1, e a intenção é ler todo o capítulo 16. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé, e dia a dia aumentavam em número. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Trode. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé, e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Trode, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para ao cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal,
que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs à mesa. E com todos os seus, manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça, com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras. Os pretores ordenaram que fossem expostos em liberdade. Agora, pois, saí e ide em paz. Paulo, porém, lhes replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora as ocultas lançar-nos fora? Não será assim. Pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores e estes ficaram possuídos de temor, quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com eles e lhes pediram desculpas. E relaxando-lhes a prisão, rogaram-lhe que se retirassem da cidade. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram. Então partiram. Amém. Vamos orar? Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Faça a sua oração. Converse com o Pai Celestial. Peça a Ele para ministrar a nós nesta manhã, em nome de Jesus. Converse com Deus por alguns instantes. Pai querido, nós te agradecemos pela palavra lida, pela palavra escrita, pela palavra que recebemos do Senhor como bênção, como dádiva, como graça que vem de Ti para as nossas vidas. Obrigado, ó Deus, pelo livro santo. Obrigado, ó Deus, pela inspiração e iluminação do Espírito Santo. Obrigado, ó Deus, pelo privilégio nesta manhã nos congregarmos como igreja para ouvir a Tua voz, aprender da Tua palavra, cantar louvores ao Senhor conforme já o fizemos. Adoramos o Senhor, Pai. Quero Te agradecer por cada irmão e irmã que se encontra aqui nesta manhã desejoso de ser edificado pelo Senhor. Lembramos também daqueles que estão acamados, daqueles que estão enfermos, daqueles, meu Deus, meu Pai, que estão impossibilitados devido aos problemas de saúde, de estarem conosco nesta manhã. Eu peço que o Senhor os visite, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os cure, que o Senhor os levante da enfermidade, afastando toda doença, todo mal-estar, curando-os, ó Deus, para a honra e glória do Teu santo nome. Abençoe, ó Pai, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, derramando unção também, ó Pai, sobre cada pessoa, que tanto aqueles que aqui estão, aqueles que não puderam vir, por isso estão acompanhando pelas redes sociais, sejam agraciados, sejam abençoados, que a palavra seja compartilhada, outras vidas sejam alcançadas, Pai. Bendito e exaltado seja o Teu nome. Fala conosco, precisamos de Ti. Dependemos inteiramente do Espírito Santo do Senhor. E oramos assim ao Pai de coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Irmãos, esse texto da palavra de Deus, Atos dos Apóstolos, foi escrito pelo grande evangelista Lucas. Ele não só escreve o Evangelho de Lucas,
como também escreve Atos dos Apóstolos. E aqui no capítulo 16 nós vemos Paulo contando uma de suas histórias, das suas narrativas, do trabalho missionário, daquilo que ele desenvolvia. No verso 1 ao verso 5, fala quando ele leva consigo a Timóteo, que era filho de pai grego e de mãe judia, diz aí o versículo, mãe judia, pai grego, versículo 1, leva Timóteo consigo. No verso 5 diz que aumentava dia após dia o número dos discípulos. No versículo 6 ao verso 10, Paulo nos fala da visão que ele teve em Trode, quando ele, programado na sua agenda, queria ir para certo lugar, e diz a Bíblia que o Espírito Santo o impediu de ir para onde ele queria, porque o Espírito Santo queria na Macedônia, dizendo a ele: passa a Macedônia e ajuda-nos. Aqui Paulo está indo para a Europa ministrar a palavra de Deus. Ele vai para a Europa, para a Macedônia, como mensageiro do Senhor. O verso 10 conclui dizendo que Paulo havia chegado à seguinte conclusão da sua vida, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Concluindo que Deus os havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Então Paulo vai para a Europa, Paulo vai para a Macedônia, com este propósito de pregar o Evangelho. Mas faço questão em destacar que esta porta se abre pelo poder de Deus, pela graça de Deus, e é Deus quem o está enviando. E é lindo ler no texto, no verso 10, assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino. Paulo tem a visão de Deus, Paulo tem o chamado de Deus. Ao ter a visão e o chamado, imediatamente ele parte para este destino, ele parte para este propósito, para onde o Senhor o havia comissionado. Ele não age em desobediência, mas em total obediência ao Senhor. E o propósito dele, o objetivo dele, a missão dele, era esta: pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho de Deus. E Paulo, com certeza absoluta, ele fora o maior pregador da palavra de Deus naquela época, naqueles tempos, e podemos assim o considerar. O homem que escreve várias cartas às igrejas, viu o progresso da igreja, o crescimento da igreja, e quando ele fala do Evangelho de Deus, ele vai dizer que o Evangelho de Deus, lá em Romanos 1, versículo 16, olha o que ele diz no Romanos 1,16: pois não me envergonho do Evangelho, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus, o poder de Deus, poder, a explosão de Deus. Aqui, o Evangelho, no grego, ele é colocado aqui, o poder de Deus, como a dinamite de Deus, dinamis de Deus, é a palavra grega, dinamis, é o dinamite de Deus, é o poder de Deus, que gera esta explosão, que muda, que transforma, que faz coisas espetaculares, extraordinárias. Então Paulo, ele vai para Macedônia, para levar o poder de Deus. Ele vai para Macedônia levar esta dinamite de Deus, este poder renovador do Senhor, este poder que transforma, que muda, a dinamis de Deus. Daí vem as palavras dínamo, que é o gerador de energia, dinâmica, movimento e força, dinâmico, atividade ativa, vem das palavras do português nosso. Isso Paulo está usando para dizer que este é o Evangelho de Deus, que ele não se envergonhava em momento algum de pregar a Cristo, Cristo ressurreto, de pregar a redenção, a salvação, como nós vamos ver daqui para frente. O que Paulo trazia
de forma tremenda e poderosa. Eu repito para você, o dinamis, que é do grego, aí vem a palavra dínamo, dinâmica, dinâmico, dinâmica, algo que está em ação, este gerador de energia, este evangelho que Paulo vai pregando em cidade. Veja que ele passa algum período ali numa cidade, depois um outro período em outra cidade. Se você olhar aqui comigo na palavra do Senhor, perdão, se você olhar comigo na palavra do Senhor, lá em Atos 17, no verso 2, vai dizer que ele esteve 3 sábados pregando em Tessalônica, arrazoando acerca das Escrituras. E se você for ler a carta de Paulo aos Tessalonicenses, aqueles que moravam em Tessalônica, verá que este poder de Deus, essa energia de Deus, este movimento, esta força, essa atividade ativa, não parada, estática, não parada, mas ativa, gerou uma transformação poderosíssima em toda a igreja de Tessalônica. A ponto de Paulo dizer que a igreja era modelo dos fiéis na palavra, no procedimento, era modelo, como repercutiu a palavra de Deus, deixaram os ídolos e se converteram ao Deus vivo, porque receberam o quê? O poder de Deus, a manifestação de Deus, esta graça de Deus, trazido pelo apóstolo Paulo, pregando ali com todo fervor, o poder do Evangelho, o poder do Evangelho. Nós temos aqui, neste texto, nós lemos Lídia. Lídia era asiática. Nós temos uma escrava que era possessa de espírito maligno, que era grega, segundo os comentaristas estudiosos. Nós temos o carcereiro, que era um cidadão romano, ele era uma autoridade do povo, autoridade de Roma, que conduzia ali o cárcere. Então veja o poder do Evangelho, que chega numa mulher asiática, chega numa mulher grega, chega no cidadão romano, mostrando que é multicultural, que é multirracial, poder do Evangelho, multicultural, multirracial. Ele não faz acepção de pessoas, não importa qual é a sua nacionalidade, não importa qual é a sua raça, é este Evangelho que chega a você, é este Evangelho que gera transformação na sua vida. Aqui em Atos 16, verso 11 a 15, nós temos a Lídia, no verso 16 a 18, a jovem adivinhadora, 19 a 34, a conversão do carcereiro, ou seja, este Evangelho que chega em todo lugar, em todo canto, ele é proclamado, o alcance do Evangelho, Marcos 16, 15 fala, e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Paulo, ele está pregando o Evangelho, porque ele está comissionado por Deus, ele está tomado de uma unção sobrenatural do Senhor, e esta unção o levava ao quê? A abrir a palavra, a proclamar a palavra, a anunciar a palavra, porque Jesus Cristo disse, ide, por onde? Todo mundo, e pregai o Evangelho a toda criatura. Isso aqui ele não disse, isso aqui não serve só para pastores, só para apóstolos, só para bispos, só para líderes, isso aqui serve para todos nós. Todos nós temos esta missão dada por Deus de anunciar o Evangelho, de proclamar o Evangelho, né? Deixa eu voltar aqui, de proclamar o Evangelho. Aqui uma empresária, uma escrava, uma autoridade, mas recebendo o Evangelho de Deus. E quando o Evangelho está sendo pregado, nós temos esta ação divina, Deus operando, porque o Evangelho está sendo pregado. Veja que coisa linda, e você vai ver isso comigo no texto, Deus operando, a ação divina,
porque o evangelho está sendo pregado. Nós vamos ler aqui com você Atos 16, 14, certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura. Púrpura era algo muito caro na época, caríssimo. Era uma empresária bem-sucedida, temente a Deus nos escutava, e o Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Veja a ação divina. Paulo está pregando, Paulo está anunciando, Paulo está falando. E qual é a ação divina? Qual é o papel divino? Qual é a graça de Deus? Deus abrindo o coração de Lídia para que ela entendesse o que Paulo estava falando. Diz aqui no texto, eu volto para você. Essa mulher apresenta ela e fala, temente a Deus, ela nos escutava. E o Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. O Senhor abre o coração. O texto sagrado faz questão de dizer para nós, no versículo 13, no sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. Então ele encontra esse lugar de oração, ali tinha algumas mulheres, ele começa a expor a palavra, e o Senhor abriu o coração de Lídia. Lídia, que era esta mulher abençoada por Deus, agraciada por Deus, que teve o privilégio de entender o Evangelho. Vem de Tiatira. Aí nós temos, no verso 14, certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira. Aí você vê lá no Apocalipse, carta à igreja em Tiatira. Começou aqui. Essa mulher recebe. A Europa, alcançada pelo Evangelho. As transformações que geraram a partir deste momento, do apóstolo Paulo. Porque o Senhor abriu o coração de uma empresária para entender a palavra de Deus. Mas esse evangelho, que é multicultural, multirracial, ele abriu o coração também daquela jovem adivinhadora. Porque a Bíblia vai dizer, quando Paulo encontra com ela, possessa de espírito maligno, de adivinhação, ele diz, em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. Veja que esta mulher, possessa do espírito, dando lucro aos seus senhores, e o seu senhor tirava lucro dela, ela era uma escrava, não tinha liberdade, não tinha vida. E o demônio, interessante olhar na Bíblia e ver que o demônio, no verso 17, por meio desta mulher, o demônio, o diabo dizia, estes homens, falando de Paulo e Silas, são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Não é interessante? Veja como é interessante. O diabo, versículo 17, dizia por meio desta mulher, repetindo por muitos dias. O que repetia por muitos dias? Estes homens são servos do Deus Altíssimo, vos anunciam o caminho da salvação. Mas aqui o versículo 18 vai dizer que então Paulo já indignado, Paulo ficou indignado, Paulo ficou com ira, indignação. Ele diz, não pode esse negócio, vamos parar com isso. Talvez alguém perguntaria assim, mas pastor, espera aí, o que a mulher possessa, a jovem possessa estava falando, não era bacana? Era uma propaganda, o outdoor, era uma propaganda. Estes homens são servos do Deus Altíssimo, dizendo que Paulo e Silas são servos de Deus, que Paulo e Silas estão anunciando o evangelho da salvação, a palavra da salvação, o caminho da salvação. Mas só que quem estava dizendo não era a mulher, era o diabo por meio da mulher. E Paulo fica irritado, porque aquela mulher estava sendo usada pelo diabo. E Paulo então irritado, ele diz, em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu, o diabo saiu. Não adianta dizer,
são servos do Deus Altíssimo, anunciam o caminho da salvação, se está falando de boca para fora ou para um instrumento do diabo. Tem que estar na unção, no poder de Deus. Então aqui nós vemos a ação divina novamente. Qual é a ação divina? Paulo expulsou aquele demônio, em nome de Jesus. Não foi no seu nome, não foi na sua autoridade, não foi na sua capacidade, não fora na sua eloquência, não foram nos seus estudos. Paulo era educado aos pés de Gamaliel, mestre da lei, falava inúmeros idiomas, mas Paulo chega em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu daquela mulher. Olha o Evangelho. Alcançou alguém de destaque na sociedade, uma altíssima empresária, que passa a crer em Jesus Cristo. Mas também alcança uma escrava, uma mulher no anonimato da vida, que era abusada pelos seus patrões, no sentido dela possessa pelo diabo e adivinhando, e as pessoas levavam os lucros, sofrendo com a vida, mas o Evangelho chega para transformar esta mulher. A mesma forma, quando ele vai para o carcereiro, no verso 31, ele fala, crê no Senhor Jesus. Ação de Deus, eu preciso crer em Jesus. Eu preciso olhar para Jesus. O que eu estou destacando para você aqui, é que Paulo está pregando o alcance do Evangelho a todas as raças, carcereiro, autoridade, jovem possessa, escrava, Lídia, empresária, mas o Evangelho é para todas as pessoas. Para o rico, para o pobre, para todas as pessoas, para o branco, para o negro, para todas as pessoas, nós temos o poder de Deus, mas o que nós vemos no texto é que Paulo não perdia o foco, não perca o foco. Qual é o foco? Pregar o Evangelho. Qual é o foco meu, teu, nosso? Pregar o Evangelho. Não perca o foco, talvez, quando a pessoa está ali perdendo o foco, distraída. Ela vai perdendo o foco pela sua distração. Mas nós não podemos perder o foco. O Senhor diz, prega o Evangelho por todo mundo. Veja comigo aqui 3 episódios no texto, Atos 16, 13. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Paulo, Silas, numa cidade diferente, numa cidade distante da sua de origem, Paulo vai à beira de um rio com o propósito de orar, pois nos pareceu haver um lugar de oração. Paulo, ao chegar lá no rio, ele se depara, e Silas, se deparam com certas mulheres. Mulheres que para ali tinham concorrido. As mulheres estavam ali à beira daquele rio. E entre as mulheres, à beira do rio, estava uma grande empresária chamada Lídia. O que é não perder o foco? Paulo sabia, estou aqui para proclamar o Evangelho. Estou aqui para falar do Evangelho. Paulo poderia ter falado sobre outras coisas. Paulo poderia ter discorrido sobre outros assuntos. Paulo e Silas poderiam ter almejado e desejado chamar atenção para si, olhando para aquelas mulheres e para cativar aquelas mulheres, de uma forma ou de outra, se apresentando, se auto-apresentando, fazendo brincadeiras, outra coisa qualquer. Eram mulheres que lá estavam, mas Paulo e Silas não perdiam o foco.
Nós estamos aqui para anunciar o Evangelho. Nós estamos aqui para falar de Jesus Cristo. Falar da graça do Senhor. Falar do poder do Senhor. Falar do plano redentor de Deus. Então, ele está expondo as Escrituras. Ele não está num grande púlpito. Ele não está numa grande e mega sinagoga, num grande templo. Ele está à beira do rio. Podemos dizer que Paulo e Silas eram evangelistas natos. E este papel de falar de Cristo é meu e é teu. Mas muitas vezes nós perdemos o foco. Falamos sobre tantas coisas e não falamos de Jesus. Falamos sobre N assuntos, discorremos sobre N assuntos, esquecemos de falar de Jesus. Conheci um homem chamado Aníbal Borges. Era um evangelista da nossa igreja, evangelista nato. Um homem, se ele sentasse com você 5 minutos, você ia ouvir de Jesus. Sem querer ou querendo, você ia ouvir de Jesus. Ele era muito sábio. Sempre falava de Jesus. E um dia este homem levou, um diácono estava visitando, havia se hospedado em sua casa. Ele levou no dia seguinte o diácono à rodoviária, o diácono ia tomar o ônibus para voltar para a sua residência. E o seu Aníbal Borges entra no ônibus, e aquele diácono está sentado ao lado de um outro senhor no ônibus. Ele olha para aquele senhor e disse assim: olha, tem uma palavra que o senhor precisa ficar sabendo, que a tua vida está em risco. Nessa viagem a tua vida está em risco, o senhor precisa saber de algo antes de terminar a viagem. Esse meu amigo que é o diácono falando de tal, vai te dizer no decorrer da viagem. E saiu do ônibus, desceu. O ônibus começou a andar, aquele homem todo nervoso, tenso, preocupado. Ele pergunta ao diácono: o que vai acontecer que a minha vida está em risco? Eu estou com medo disso, me fale algo. Eu estou com medo, me fala para mim. E o diácono chegou a me dizer: eu querendo ou não querendo, sabendo ou não sabendo, eu tive que evangelizar ele no decorrer da viagem. Fui lembrando textos bíblicos, clamando a Deus que me lembrasse alguns textos, fui falando para ele do amor de Jesus. A evangelização. Paulo não perde o foco, ganhar almas para Cristo. Nosso foco neste mundo não é ganhar dinheiro. Nosso foco neste mundo não é se tornar pessoas conhecidas ou reconhecidas. Nosso foco não é sermos megas empresários, grandes homens de sucesso. Nosso foco é ganhar almas para Jesus. Nosso foco é falar do amor de Cristo às pessoas. É falar da graça de Deus às pessoas. Perguntar a elas: se você morresse hoje, você iria para o céu? E se você morresse hoje e fosse para o céu, o evangelista Prosil faz essas perguntas, e lá no céu o Senhor perguntasse: por que eu devo deixar você entrar no céu? O que você responderia para o Senhor? Você está preparado para a eternidade? Mas quando nós perdemos o foco, nos envolvemos com tantas outras coisas, e é preciso restaurar o nosso foco, falando da graça de Jesus. Hoje, se a pessoa escreve um livro, já escreveram inúmeros livros nesse tema, como ficar milionário em 6 semanas. Aí todo mundo compra, quer ficar milionário em 6 semanas. E alguém escreve um livro, como ganhar uma alma em 2 dias. A vendagem é pequena, porque as pessoas perderam o foco. Como ter um casamento de sucesso. Vende muito. Como ganhar uma alma, vende pouco. Mas se você ganha alma, o Senhor cuida do seu casamento, cuida da sua empresa, cuida das demais coisas, e você prospera como consequência, e não como foco, como objetivo principal na sua vida. A igreja do século 21 perdeu o foco. O foco na evangelização. No foco de levar o amor de Cristo às pessoas. Os irmãos entendem que há 2 realidades, céu e inferno, Deus e diabo.
Os irmãos entendem que muitos não aceitaram a Cristo, todos que não aceitaram a Cristo vão para o inferno, e os que aceitaram vão para o céu. Que você pode chegar no céu, e lá no céu, você olhar e não ver o seu cônjuge no céu. Talvez alguns vão dizer, graças a Deus. Né? Mas não pode falar isso. Né? Ou chegar lá no céu, você não vê sua esposa, não vê seu marido, não vê seu filho. Aí no céu abre um telão de LED como este aqui e mostra, olha teu filho, um grande empresário de sucesso. Aos 18 anos já tinha 8 milhões na conta. Tinha um carrão do ano, o carro mais caro. Homem de sucesso, mas destinado ao inferno. Você iria se alegrar no céu e não ver o seu filho? Eu iria me alegrar no céu e não ver o Samuel, o Caleb, o Natan, meus 3 filhos? Não ver minha esposa, Daiane? Iria me alegrar no céu não ver o Adriano? Com quem que eu ia brincar lá, se tivesse o Adriano lá? Quem que me ia pagar café no céu, já que na terra nunca pagou? Brincadeira, já pagou assim, vários. Ele é gente boa, né? Vários. Essa brincadeira dele, né? Você ia se entristecer. Paulo não perde o foco. Ele poderia aqui se envolver com essas mulheres, sexualmente, emocionalmente, sentimentalmente. Poderia se envolver com Lídia na forma empresarial. Mas o que ele queria falar era do amor de Deus, da graça de Deus. Não estou fazendo propaganda, mas há uma caixa d'água. Se eu não me engano, o nome dela é Forte Leve. Que a vendagem desta caixa d'água, uma porcentagem, se eu não me engano, já passou de 50%, se eu não me engano. Toda é investida em missões, para ganhar almas para Jesus. E o empresário investe. Porcentagem gigantesca. O dono dessa empresa, para ganhar almas para Jesus. E tem inúmeros missionários, inúmeros, não é um, inúmeros, que a empresa dele sustenta, anunciando as boas novas do reino de Deus, em nome de Jesus. Nosso foco é o Evangelho. Nosso foco não é ganhar dinheiro, é pregar o Evangelho. Mas vamos além, vamos mais para frente. Atos 16, 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Paulo, por libertar a jovem escrava, endemoniada, com espírito de adivinhação, os pretores da cidade, os senhores, vendo que o lucro se desfizera, os pretores da cidade mandaram açoitar Paulo e Silas. Paulo teve as suas vestes rasgadas, e Silas. As vestes foram rasgadas, eles foram açoitados em praça pública, apanharam, foram colocados no cárcere, com a seguinte ordem ao carcereiro: guarde estes senhores, não deixe que eles fujam, sua vida corre risco, guarde eles. E diz-nos a palavra do Senhor nosso Deus, verso 23, e depois de darem muitos açoites, os lançaram no cárcere. O açoite era permitido, tinha uma lei dos açoites, e a lei dos açoites era rigorosa. Se você matasse alguém açoitando, você que o matou seria condenado, sabia disso? Havia uma lei.
quem está açoitando, quem está sendo açoitado morrer, quem está açoitando vai pagar pela vida dele. E por isso o limite de açoites era apenas, tão somente 40. Se ele morrer até o 40, o problema dele. Se passar de 41, você paga por ele. Por isso Paulo, ele diz, várias vezes eu recebi uma quarentena de açoites menos um. Então quando dava 39 chicotadas, 39 açoites, o carrasco, ele não açoitava mais. Vai que eu dei a 40, ele morre. Eu errei na contagem, eu vou pagar pela vida dele, então para não ter problema com as autoridades, vou dar só 39 chicotadas. Mas 39 chicotadas é algo muito tranquilo, né? Certamente. Muito leve. 39 chicotadas recebem, lançado no cárcere, verso 24. Este, recebendo a ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Pés presos ao tronco. Lombo ardendo. Mas no cárcere havia presos. Havia companheiros de prisão. O próprio carcereiro, as autoridades. Ora, se eu fui chamado para pregar o Evangelho, a minha vida no cárcere não pode ser um obstáculo para que outros aceitem a Cristo. Não importa se eu estou sofrendo, não importa se está doendo, não importa se eu estou padecendo, não importa se a angústia é grande, não importa o momento vivencial, não importa pelo que eu estou passando, eu neste momento, há vidas diante de mim que carecem do meu testemunho, para que elas também recebam a Cristo. Silas, vamos cantar, Silas. Já são meia-noite, já é meia-noite. Silas, vamos cantar. E Silas fala, Paulo, eu estava esperando só você falar. Qual é a canção que vamos cantar? Ah, tal canção. Vamos cantar então, vamos louvar a Deus. Cantavam e louvaram a Deus. Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Aí cantava uma canção, Paulo fala, agora Silas, faz uma oração de poder aí. E se obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu a graça de não só ser teu servo, mas o privilégio de sofrer por causa do Senhor também. Eu estou nessa prisão, nessa masmorra, os lombos estão ardendo, os pés estão presos, mas a minha mente está no céu, na presença do Senhor, louvado seja o teu nome. Eu estou sofrendo por causa do Evangelho. Ah, que privilégio, sofrer por causa do Evangelho. Eu não estou aqui porque eu matei, roubei, fiz coisa errada. Eu estou aqui por causa do meu Jesus. Ele foi naquela cruz maldita, por maldição por mim na cruz do Calvário, em meu lugar, e por causa dele, nós estamos sofrendo hoje, mas louvado seja o seu nome. Amém, Jesus. Paulo fala, vamos cantar mais uma canção. Vamos mais outra, mais outra, mais outra, mais outra. Meu irmão, não importa pelo que você está passando, sua missão é pregar o Evangelho e não murmurar pelo sofrimento da vida, pelas consequências da vida, mas louvar sempre o nome do Senhor. Amém, irmãos? Porque nós temos o foco. Imagina Paulo e Silas lá na prisão, choramingando, reclamando, abandonando o Evangelho, apostatando o Evangelho, ou não abandonando nem apostatando, mas falando mal. Ah, aqueles que nos surraram, se eu os pego lá fora depois de sair daqui. Os companheiros estavam ouvindo. Você é um missionário de Deus. Você é uma carta viva de Deus. A sua ação diante das coisas da vida vai refletir quem você é e o que vai acontecer. Você tem que anunciar o Evangelho. Não só quando tudo está bem, na beira de um rio, mas quando também está no interior de um cárcere, preso, acorrentado, roupa rasgada, mas louvando o nome do Senhor. E você sabe a consequência que é de tudo isso. A conversão daquele homem.
carcereiro converte. Aí temos a mensagem do Evangelho. Qual é a mensagem do Evangelho? A 16:31, eu volto neste texto. Responderam-lhe. O carcereiro, ao ver aquilo, irmãos, diz a Bíblia que ele despertou do sono. Ele pegou uma espada para quê? Cometer suicídio. Porque ele sabia, se os presos tivessem fugido, ele seria morto. Ele seria morto pelos romanos. Mas não morto, mas uma espada apenas, mas ia sofrer muito. Ia morrer aos poucos, para gerar muita dor. E ele, querendo se poupar de dores, queria se suicidar. Mas quando ele pega a espada, diz aqui a Bíblia, a palavra do Senhor, ele pega a espada, verso 27, para suicidar-se, ele ouve a voz: não te faças mal nenhum, que todos aqui estamos. Sabe o que eu fico pensando neste texto? Paulo não estava preso sozinho. Não estava. Mas o testemunho de Paulo perto dos demais, e as portas da prisão se abrindo, os demais não quiseram sair. Eles quiseram ficar perto de Paulo e Silas. O cristão, o homem, a mulher de Deus, tem que ser como um imã, que atrai pessoas para perto de si e não as afasta. Mesmo a liberdade, eles não quiseram ficar lá de Paulo e Silas. E o carcereiro então vai se matar. Paulo fala: não faça mal algum, nenhum mal, todos aqui estamos. Porque Paulo não queria ser um fugitivo. Paulo era um missionário de Deus, pregando a palavra, anunciando o Evangelho. E o carcereiro então pergunta: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Deixa eu perguntar para você e pergunto a mim também. Será que na nossa história, alguém, um dia sequer, olhou para a nossa vida, nosso modo de viver, e foi levado a indagar: o que devo fazer para ser salvo? Será que a nossa vida está nesse nível já? Ou não? Se não está, nós podemos caminhar para isto. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Crê em Jesus e você vai ser salvo. Mas, atenção central. Atenção. Pare. Para não entender o texto de maneira errada. Quer dizer, se eu crer em Jesus, minha casa vai ser salva? Não entendo o texto errado. Pois se eu creio, não significa que os meus vão ser salvos. Eles precisam também, eles têm que crer tal como eu creio. Eles também precisam receber a palavra tal como eu a recebi. Eles pregaram a palavra de Deus e a todos de sua casa. Todos da casa, diz o verso 32, ouviram a palavra de Deus. Vai dizer: pai, crê em Jesus, sua casa vai ser salva. Então meus filhos serão salvos porque eu creio? Não. Eu creio que eles serão salvos, mas eles precisam também ouvir a palavra. Eles também precisam decidir em cima da palavra. Amém, irmãos? Não é você crer pela fé de um, todo mundo será salvo, não. Todo mundo, individualmente, tem que ouvir a palavra, receber a palavra, acreditar na palavra, crer em Jesus. E Paulo fala: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa, e lhe pregaram a palavra de Deus, e a todos de sua casa, todos recebem a palavra, e todos são batizados, porque todos creram em Jesus. Do mais velho ao mais novo,
Todos creram em Jesus Cristo. E nós temos aqui o milagre do Evangelho. O milagre do Evangelho. Qual é o milagre do Evangelho? Olhamos para o texto bíblico, de novo, verso 34. Então, levando-os para a sua casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestar grande alegria e terem crido em Deus. E então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa. Qual é o milagre do Evangelho? O milagre do Evangelho é que ele nos aproxima. Nos aproximou de Deus e nos aproximou uns dos outros. Aquele que era o carcereiro, que mandou prender, que mandou amarrar os pés no tronco, que colocou toda a segurança, que os colocou dentro da cadeia, que era inimigo de Paulo e Silas. Paulo e Silas considerados inimigos, tumultuadores. Agora na mesa do carcereiro, sentado com ele, Paulo e Silas. Diz a Bíblia aqui que lavou-lhe os vergões, no verso 33, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. Lavou os vergões dos açoites, sangue, limpou, os levou para a sua própria casa, lhes pôs à mesa, e eles fizeram uma refeição juntos. O poder do Evangelho, o milagre do Evangelho, ele nos aproxima. Aqueles que eram inimigos se tornaram amigos. Aqueles que estavam distantes se aproximaram por causa do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E este Evangelho poderoso mostra a alegria do Evangelho. A alegria do Evangelho que nos faz sorrir. Volto ao versículo. Manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Madrugada, noite. Você estava cantando meia-noite, já era madrugada, quando tudo aconteceu. O sol já estava nascendo, estava vindo, e uma mesa farta. O dia termina na masmorra, mas inicia no banquete. Porque o poder do Evangelho, na vida daquele e daquela que não perdeu o foco, e anunciar o Evangelho. Você poderá ver também depois, eu não vou ler agora, mas você pode ler depois, Isaías 9, 1 a 7. Alegria lhe aumentastes. Aumentou a alegria, porque o menino nasceu, um filho nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, para que aumente o seu governo e venha a paz sobre a terra. Segue a Bíblia. Ou seja, a alegria do Evangelho. Um homem com a espada para suicidar. E aquele que toma uma decisão, vou me matar. Ele tomou depois uma outra decisão. O que devo fazer para ser salvo? O que pode gerar isto? O poder do Evangelho. O poder da mensagem de Deus. Você não consegue calcular, dimensionar o poder deste Evangelho. Quando você pega lá no seu aparelho celular e você copia um texto bíblico e você posta aquele texto bíblico na internet, no Facebook, no Instagram, nas demais áreas da internet. Você só pegou um texto e postou.
só. Mas alguém do outro lado do mundo, em outra região, em outra cidade, em outro estado, quem sabe querendo dar cabo da vida, na desgraça, no sofrimento, na tristeza, na melancolia, acessou a internet e aquele texto veio de encontro à sua necessidade. Quem postou? Foi você. E a pessoa lá foi abençoada em nome de Jesus. Uma mensagem que você ouviu aqui no templo, e você foi tocado, e você chegou lá na sua casa, no Facebook, no YouTube, e você compartilhou ela. Outra pessoa ouviu lá. Uma cartinha, já contei aqui, vou repetir. Os visitantes pela primeira vez preenchem ali um cadastrinho. Nós mandamos uma carta na casa em gratidão pela visita. Diz atrás, uma mulher me liga dizendo: olha, eu estava em casa triste, sofrendo, cheio de problemas, amargurada, arrebentada, e fui falando coisas negativas da vida que estava passando, mas de repente bateram palma na porta da minha casa, no portão. Eu fui lá atender, era o correio, carteiro. Ele me entregou uma cartinha. Eu peguei aquela carta que nunca recebo nada em casa, porque só chega em casa conta de luz, conta de água, carnê, só promissória que vem em casa. Recebi aquela cartinha, eu já peguei aquela cartinha que acabei de receber, eu abri, e era da igreja, dizendo da alegria que tiveram quando eu estive lá no culto, e como eu sou preciosa aos olhos de Deus, e que a igreja está à minha disposição naquilo que eu precisar, e orando para te abençoar. Aquilo me fez um bem tão grande no coração. Então às vezes são coisas pequenas, mas o Evangelho sendo passado, na dimensão do Evangelho, no alcance do Evangelho, ele atinge multidões em nome de Jesus. Quem sabe você num caixa de supermercado, diz para a pessoa atendente: olha, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, ou diz para ela que Deus te abençoe, e ela ouviu todo mundo xingar, todo mundo brigar pela lerdeza, por não sei o que lá, todo mundo brigou, e você chegou educado, cheio da luz de Cristo. Ela começou a olhar para você e disse: olha, essa pessoa é diferente. E ela começou a te acompanhar, e um dia você a encontrará dentro da igreja, te louvando a Deus com você. Como aquele homem que entrava no ônibus dos Estados Unidos, entrava no ônibus, descia e ia para a igreja. Todo domingo entrava no ônibus, descia e ia para a igreja, entrava. Aí um dia falou: vou convidar esse motorista um dia para ir no culto. Mas antes de convidá-lo, ele entrou e pagou, o motorista deu para ele algum dinheiro, um troco a mais, tinha moedas a mais, troco a mais. Ele senta e começa a contar que as moedas, digamos aí, 50 centavos, a moeda nossa. 50 centavos, tão pouco, eu fico ou não fico? É meu ou não é meu? Não é meu, é do motorista, eu tenho que devolver para ele. Quando eu for descer, eu devolvo. Ele estava descendo do ônibus e falou assim: ó, motorista, o senhor me deu 50 centavos a mais, estou devolvendo, isso aqui é do senhor. O senhor me deu um troco a mais? O motorista disse: olha, há vários domingos eu vejo o senhor entrando na igreja, aqui no ônibus, eu vejo o senhor desce e vai para a igreja. Alguns domingos eu estou em folga. Eu fiquei com a vontade tão grande de conhecer a tua igreja, mas eu queria saber se o povo que lá frequenta é honesto. Te dei esses centavos a mais propositalmente para ver qual era a sua reação. Uma alma por 50 centavos podia se perder. As pessoas estão olhando para nós. Não vamos perder o foco do anúncio do Evangelho. Paulo e Silas poderiam estar praguejando, blasfemando no cárcere pela dor, mas estava louvando a Deus. Louvando a Deus. O corpo arrebentado, mas a alma refeita nos braços do Pai. Você tem perdido o foco? Por essa atitude, uma autoridade romana carcereira se converte. Uma escrava pobre, sem nome, no anonimato da vida, se converte. Uma grande empresária se converte. Deus nos chamou para viver o Evangelho. Deus nos chamou para proclamar o Evangelho.
Este Evangelho que um dia veio sobre nós e a graça de Deus nos alcançou e fomos transformados pelo poder do Evangelho. Por isso Paulo fala, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Cuide do que você posta na internet. Cuide do que você manda pelo WhatsApp. Fale sempre do Evangelho de Jesus. Vamos ganhar almas para Jesus, amém, irmãos? Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus.